Salve pessoal! Vamos agora então para os gêneros literários. Como assim, professor? Bom, seguinte, quando a gente estudou na primeira aula texto literário versus texto não literário, a gente diferenciou os dois. Agora a gente sabe que o texto literário especificamente é o nosso objeto de estudo, e aí a gente vai aprofundar. Existem diferentes tipos de texto literário ou diferentes gêneros literários. São esses que Aristóteles estudou lá na Antiguidade Grega e disse que havia três tipos, três gêneros. Então, tem o gênero épico, que seria a palavra narrada para contar feitos heróicos. Naquela época, as epopeias eram as narrativas literárias. Esse conceito tem que ser atualizado, evidentemente, porque as narrativas de hoje em dia não necessariamente contam feitos heróicos. A gente pode ter a figura do anti-herói, que na literatura brasileira surgiu lá num livro chamado Memórias de um Sargento de Milícias, que é quando a gente tem lá o Leonardinho, que é um anti-herói. Então, hoje em dia, as narrativas não são necessariamente sobre feitos heróicos. Às vezes até pelo contrário. Né? A gente tem a figura do protagonista pode ser uma figura mais comum, mais repleta de vícios do que de virtudes. Mas enfim, quando a gente tem um texto para contar uma história, esse texto é chamado de texto do gênero narrativo. Antigamente se chamava épico, tá certo? Hoje em dia, narrativo. O que é isso? O que significa esse texto? É um texto que conta uma história. Agora, gênero dramático. É a palavra representada em textos destinados à encenação. Simples, né? O texto feito para ser encenado, como uma peça teatral. Né? Na época dos gregos, lá as tragédias e as comédias. E na contemporaneidade, muito a gente vai encontrar aí no cinema. Os roteiros de cinema são textos do gênero dramático. Todo texto que é feito para ser encenado. Ele tem uma estrutura diferente, a gente vai ver isso na sequência. Né? Quer dizer, o texto do gênero dramático, ele acaba se estruturando muitas vezes a partir mais de diálogos, por exemplo. Né? A gente vai comentar isso na sequência. E finalmente a gente tem ali o gênero lírico. Que é para Aristóteles, a palavra cantada, centrada na subjetividade. É que na época, né, do Aristóteles, o texto poético ele estava muito ligado à musicalidade. Não havia uma dissociação entre poesia e música. Hoje em dia a gente pode ter. Se a gente pensar, por exemplo, né, em poesia contemporânea, em poesias modernistas, como aquelas lá da geração de 22. A poesia que já não usa métrica, que não usa rima, ela não vai ser uma poesia melodiosa. Então a poesia hoje em dia não é necessariamente a palavra cantada, mas ela é sim a expressão subjetiva, está mais centrado na expressão da subjetividade do artista, né? O gênero lírico está mais centrado na subjetividade do artista. Ele não vai contar uma história, mas ele vai expressar sentimentos e emoções. Essa é a diferença. Quer entender melhor isso? Vem comigo. A gente tem aqui então uma tabela que atualiza, né, a divisão aristotélica e faz uma adequação desses conceitos à realidade da literatura de hoje. Tá? Ou tenta, vamos dizer assim, ser mais abrangente para a literatura de todos os tempos. Então, por exemplo, o gênero narrativo, que antigamente chamava épico, tem como finalidade contar uma história. Essa história pode ser real ou ficcional. Se o texto for escrito numa linguagem artística, numa linguagem literária, pode ser até uma biografia contando a história de uma pessoa real. E, né, ainda assim, é um texto literário, porque se utiliza de metáforas, se utiliza de uma linguagem artística, esteticamente elaborada. Mas, enfim, a narrativa literária pode contar uma história real ou ficcional. História real, uma biografia de alguém. História ficcional, pode ser um romance, pode ser um conto. Tá bem? Bom, a voz que se apresenta nesse texto a gente chama de narrador. A gente tem narradores em primeira pessoa, narradores em terceira pessoa. A gente vai conversar mais sobre isso na sequência. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Narrador e escritor, narrador e autor, são conceitos equivalentes? Resposta: não. O narrador pode ser um personagem da história. Então, a gente pode ter, por exemplo, um personagem em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro obrigatório em muitos vestibulares. Tem gente aí que está assistindo essa aula agora. Você pode estar assistindo essa aula agora e pensando, nossa, Brás Cubas cai no meu vestibular. A gente tem uma aula especial ali, né, para você sobre esse livro no seu curso de literatura específico. Muito bem. Agora, olha só. Brás Cubas é o narrador. Só que ele é um personagem de ficção. Ele foi inventado pelo Machado de Assis. Então, Machado de Assis é o autor, mas Brás Cubas narra a história. Aliás, é o mesmo expediente usado pelo Machado em Dom Casmurro. Machado de Assis é o autor. A gente tem lá um Bentinho, que é o personagem que narra, o Bento Santiago. Não é? Então é bastante comum que a gente tenha narradores em primeira pessoa que sejam narradores personagens, que é o personagem que conta a história. Tá bem? Então, cuidado, porque narrador é quem conta a história, é a voz que se manifesta no ato de narrar, tá? Uma narrativa literária. É a voz que se manifesta no ato de contar a história. E então pode ser um personagem contando. Tá bem? Pode ser então um narrador personagem, que a gente chama de narrador em primeira pessoa, ou pode ser um narrador exterior, como se alguém de fora contando a história, a gente chama de narrador em terceira. Ah, professor, isso é importante, deixa eu anotar. Calma.
A gente tem uma aula só sobre tipos de narrador que a gente vai ver na sequência, tá bom? Então, por enquanto, só entende que o gênero narrativo conta uma história e que quem se manifesta nesse texto a gente chama de narrador, tanto podendo ser esse narrador em primeira ou em terceira, e depois a gente vai aprofundar essas noções. Tranquilo? E agora, a forma mais usada. Olha, a forma mais usada para o gênero narrativo é a prosa, atualmente. Na antiguidade, era o verso. Como assim, professor? As epopeias eram longos poemas narrativos escritos em versos. Sabe? A Ilíada e a Odisseia, as primeiras narrativas literárias de que temos notícia na história da civilização ocidental, foram escritas em versos. Certo? Mas por que em versos, professor? Por que eles não escreviam em prosa? Bom, o verso está relacionado a uma cultura, e vejam só, né? A antiguidade fazia epopeias, longos poemas narrativos escritos em versinhos. Você já sabe o que é verso, né? Deixa eu te mostrar aqui rapidinho. Aqui, ó. Isso aqui são textos escritos em versinhos, né? Diferente da prosa, em que a gente tem frases que juntas formam parágrafos, isso aqui é verso, tá? Tem 2 fragmentos escritos em verso aqui que vão servir para uma questãozinha no final da aula. Então, assim, ó, voltando aqui. O texto escrito em prosa, ele é mais próximo da naturalidade, do fluxo da nossa fala. Uhum. Então a gente modernamente, contemporaneamente, usa a prosa para escrever uma narrativa. Num conto, como Machado de Assis fez lá em Uns Braços, como Machado de Assis fez em Dom Casmurro, como José de Alencar fez em Lucila, como, vamos ver aqui, Conceição Evaristo fez em Olhos d'Água, para a gente pegar exemplos, né, de autores contemporâneos também, tá bom? Agora, narrativas em versos eram feitas na antiguidade por quê? Porque isso tem a ver com memória. Em civilizações nas quais nós não tínhamos a difusão da escrita como temos hoje, anteriores, né, à proliferação aí do texto impresso, em civilizações antigas a gente tinha o quê? A memória, aqui, como a única forma de perpetuar a cultura de um povo, a história de um povo. Então, o que se fazia? As epopeias elas eram escritas em versos, porque o verso ele dá um ritmo constante. Em versinhos, metrificados, você ia tendo um padrãozinho, ia ficar mais fácil de você memorizar e transmitir oralmente esse conhecimento. Então, se a gente pegar um poema, normalmente ele tem uma estrutura mais, né, pela métrica, pela estrutura em versinhos, a gente consegue isolar unidades sonoras e ter um ritmo constante nele. Poemas são assim, né? Vou pegar um poema que não é narrativo, mas só para exemplificar essa questão de a gente guardar a poesia na cabeça. Você pega lá, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. A gente guarda isso porque tem uma métrica, porque tem um padrãozinho sonoro. Mesmo que você não goste ou não queira guardar, você vai guardar. Todo mundo lembra, certo? Porque tem um padrão sonoro. Os textos escritos em versos ajudam a ter esse padrão sonoro e a serem memorizados e transmitidos oralmente. Então é isso, né? O texto narrativo é aquele texto que conta uma história. E ele pode ser escrito em prosa, o que é mais comum hoje em dia, porque está mais próximo da nossa forma, né, natural de nos comunicarmos. Só que ele também pode ser escrito em versos. E antigamente se fazia só em versinhos, por quê? Porque em versinhos era mais fácil memorizar e transmitir oralmente essa informação. Então a gente tinha as epopeias, que eram longos poemas narrativos escritos em versos. Tá bem? É isso aí. Bom, as epopeias, a gente vai ver depois, elas acabaram sendo substituídas por outras formas narrativas, como o romance e o conto. Isso vai ser objeto de estudo na sequência, tá bom? Vamos passar agora para o gênero dramático. Tá? A palavra grega drama, grego drama, a palavra grega drama significa ação. Tá? Então quer dizer que é um texto feito para ser posto em ação. Quando eu falo ação, você já imagina lá, né, o diretor, né, com a claque aqui, ação! Né? Então tá com a claquete aqui, ação! E começa. É isso mesmo, parece que vai começar a cena e os atores entram em ação para desempenhar o papel dos personagens. Só que aí o que acontece? Esse texto ele é feito para ser encenado, para ser representado cenicamente, certo? É isso. Texto dramático, então, feito para ser encenado. Qual é a voz que se manifesta aqui? É a voz dos personagens. Como assim, professor? Mas e o narrador? Cara, se você perceber
Quem conduz a ação são os próprios personagens. Você está assistindo a um filme. O que vai acontecer? Os personagens encenam. Eles estão dialogando. Fulano, você por aqui? Cicrano. Sim, não contava com minha astúcia. Mas o que você quer afinal? E aí você vê fulano, cicrano, e tem as falas deles. O texto ele é escrito, né, com o nome do personagem, tipo João, dois pontos, você por aqui. Depois, Pedro, dois pontos, sim, ponto. Não contava com minha astúcia, exclamação. João, abre parênteses, com espanto. Mas você não deveria estar em tal lugar? Esse entre parênteses com espanto é o que a gente chama de rubrica, tá? Que é uma instrução para ser, como é que vai ser encenado e tal. Depois a gente pode comentar isso com mais detalhes, mas é uma característica do gênero dramático, tá? Mas o que eu tenho aqui para te dizer? Que o texto do gênero dramático ele é escrito de um modo feito para ser representado, para ser encenado. Vão se destacar os nomes dos personagens e as suas falas, numa estrutura dialógica, uma estrutura dialogada. É isso. Simplesmente você tem um texto que tem uma estrutura mais, né, dialogada. Exceção feita aos monólogos, o texto do gênero dramático ele é feito numa estrutura dialógica em que os personagens interagem diretamente uns com os outros. Então qual é a voz que conduz o texto? É a voz dos personagens. E o narrador, ele é desnecessário. Então anota aí. O texto do gênero dramático ele se caracteriza ou pela ausência de narrador ou pela desimportância desse narrador na condução da ação. Desimportância? Sim, porque às vezes até tem narrador. Vamos lá. No cinema é bastante comum esse tipo de recurso, né? Aquele voice-over lá. A gente tem a cena e diz assim, há muito, muito tempo, numa longínqua província... E aí tem lá uma voz de narrador. Só que depois essa voz do narrador some e o resto é com os personagens. Tem até filmes em que o narrador ele vai fazendo, né, participações mais recorrentes. Mas, mesmo assim, quem conduz a ação, a maior parte do texto, são os personagens. Então esse narrador ou ele é ausente do texto do gênero dramático, simplesmente não tem narrador, ou a voz dele é desimportante para a condução da ação, ela não predomina. O que predomina são os personagens em ação. Tá bom? Então, o gênero dramático se caracteriza ou pela ausência de narrador, ou pela desimportância desse narrador na condução da ação. Da ação. Ele tá ali mais só para dar um contexto e dizer assim, então naquele momento tal coisa, tá? E aí o narrador some e os personagens continuam atuando. Entendeu? É isso aí. Bom, e a forma usual pode ser tanto em prosa quanto em verso. Modernamente se utiliza mais a prosa, como eu te falei, tá? Mesma coisa que a gente falou para a narrativa, na verdade. A narrativa, modernamente, a gente usa mais a prosa, mas antigamente se usava o verso. Se você vai pegar o teatro de Shakespeare, era escrito em versos. Aliás, o Shakespeare ele misturava, né? Porque ele usava a prosa para situações vulgares. Você pega o Hamlet, por exemplo, você vai ver que quando a gente tem aqueles personagens que representam, que encarnam a vulgaridade das suas ações e pensamentos, como Polônio, por exemplo, que é um bajulador medíocre, as falas do Polônio, tudo aquilo ali aparece em prosa. E quando você tem momentos de reflexão filosófica, né, que podem ser entendidos como algo ligado a uma nobreza maior, né, de sentimentos ou de percepções sobre a condição humana, você vai ter as falas do Hamlet como o próprio, né, ser ou não ser e tal, você vai ter aquilo escrito em versos. Certo? Então Shakespeare ele escrevia um misto de prosa e verso, colocando em prosa o que era vulgar e em verso aquilo que era mais elevado, mais sublime. Tá bom? Mas enfim, você pode fazer a mistura dos dois. Hoje em dia se utiliza mais a prosa, evidentemente. E a gente vai fechar aqui com o gênero lírico, que é o texto voltado para a expressão subjetiva do artista. Certo? Expressão de sentimentos, de emoções. Tá? Então, vamos lá. Como é a voz que se manifesta no texto do gênero lírico? A gente chama de eu lírico. É a mesma coisa que o poeta? Não. Mesmo raciocínio que a gente fez sobre a diferença entre narrador e autor, né? O gênero lírico às vezes pode ter uma espécie de personagem, entre aspas, certo? Que se manifesta ali. Por exemplo, pega os poemas indianistas de Gonçalves Dias. Tá?
O canto do guerreiro. Quem vibrou tacape com tal valentia, quem golpes daria fatais como eu dou, guerreiros ouvi-me quem há como eu sou. Isso é um guerreiro indígena que estaria ali cantando a sua valentia, certo? Nesse texto, né, o canto do guerreiro de Gonçalves Dias, o eu lírico é um guerreiro indígena e o poeta é Gonçalves Dias. Vamos pegar uma canção. A canção do... Tem muitas canções do Chico Buarque que tem eu lírico feminino. O autor, o compositor é o Chico Buarque, o poeta é o Chico Buarque, e o eu lírico é um eu lírico feminino. Como Ana de Amsterdã, por exemplo. Ou Olhos nos Olhos. São canções em que o eu lírico é feminino. Agora a gente vai pegar aqui uma canção do Armandinho. Ela não sabe, a filha, que tem a canção chamada A Filha. Há uma menina que fala ali sobre a questão da sua sexualidade, a mãe que não compreende, né, o fato da menina não ter um namorado, certo? Ela não sabe, a filha que tem. Eu lírico, a filha. Compositor, poeta, é o Armandinho. Então a gente tem diferentes exemplos aqui para mostrar que o eu lírico, ele não é necessariamente a figura do poeta. Tá? O eu lírico é a voz que se manifesta no texto do gênero lírico, podendo ser até mesmo uma espécie de criação da imaginação do poeta, uma espécie de personagem, o eu lírico. Tá certo? Às vezes pode ser o próprio poeta. Fernando Pessoa diz, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que adora a dor que devera sente. E os que leem na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só aqueles não têm. Então, aí ele diz assim, o poeta é um fingidor. O poeta está se manifestando enquanto poeta. Né? Tudo bem. Aí você tem eu lírico igual a poeta em uma situação muito específica. Mas normalmente o eu lírico e o poeta são entidades diferentes. Tá certo? Se apresentam de forma diferente. Bom, galera, então a gente finaliza aqui com a ideia de que o texto do gênero lírico, ele pode ser escrito normalmente em versos. Mas também pode ser escrito em prosa. Você pode ter, por exemplo, uma espécie de prosa poética. Tá? Sim, isso acontece. Contemporaneamente, você pode pegar algumas crônicas de Rubem Braga, contos de Caio Fernando Abreu, né? Ou de Clarice Lispector. A Clarice muitas vezes tem uma escrita que não está tão voltada, né, para contar uma história, mas para expressar a subjetividade de uma personagem. A Clarice tem muitos desses textos que são como contos sem narrativa. Em que tudo... Na verdade, mais nas crônicas da Clarice você vai encontrar isso. Situações em que tudo está mais voltado para o universo interior da personagem e a expressão de emoções, certo? Então a gente teria ali algumas crônicas da Clarice em que predomina uma função mais de expressão subjetiva e não tem fatos sendo narrados. Só tem um fluxo de pensamentos e emoções. Aí esse texto seria um texto mais lírico. Seria lírico e não narrativo. Para ser narrativo tem que ter acontecimentos. Podem até ser acontecimentos fictícios. Tem que ter uma progressão temporal. Né? Primeiro, né, saiu de casa, depois tomou o ônibus, depois encontrou fulano, depois saiu, né, para tomar um chopp, depois voltou para casa. Você tem um encadeamento de fatos, isso é uma narrativa. Né? Se eu disser emoções que se desencontram, sentimento de vazio, né? Fluxo do trânsito, encontro com amigos, né? Pensamentos mil, sei lá, inventei um troço aqui. Mas é só, tipo, eu estou dizendo de emoções e sensações, eu não estou narrando, não estou contando uma história, eu só estou falando de sentimentos e emoções. Aí seria lírico. Então o texto do gênero lírico é aquele que expressa a subjetividade, sentimentos, emoções. Tá? Oh, que saudades que eu tenho da aurora de minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Está centrado em expressar as emoções e sentimentos do eu lírico sobre, né, a nostalgia da infância. Tá? Agora vamos lá. Um texto escrito em versos aqui, tá? Chama Faroeste Caboclo. Diz assim. Aguenta aí que dá 9 minutos e 12 segundos, tá? Não tinha medo tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou para trás todo o marasmo da fazenda só para sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Quando criança só pensava em ser bandido, ainda mais quando com um tiro de soldado o pai morreu. Era o terror da cercania onde morava e na escola até o professor com ele aprendeu. Ia para a igreja só para roubar o dinheiro. Tu entendeu? Isso é o quê? É escrito em versos, tá? Mas é gênero lírico? É gênero dramático? Ou é gênero narrativo? Bom, se você perceber bem, né, a gente está falando de uma época em que
Não tinha medo tal João de Santo Cristo. Se você conhece bem, eu acredito que você conheça, tem assim, ó, tem vários elementos aqui que são típicos da narrativa, tá? Tem uma sequência de acontecimentos. Do personagem sair de um lugar e ir para outro, ele vai lá para Brasília, né? A gente vai ter até, só, narrador contando a história, que é um narrador em terceira, personagens, João de Santo Cristo, o Pablo da Winchester 22, a Maria Lúcia, aquela menina falsa para quem jurei meu amor, Jeremias, maconheiro sem vergonha, organizou a roconha e fez todo mundo dançar. Tem personagens, tá? Narrador, personagens, tempo, uma progressão temporal, espaço e o enredo. Tem até o antagonista, né, que é justamente o Jeremias. Tem protagonista, que é o João de Santo Cristo. Tem um clímax narrativo, que é o duelo, amanhã às 2 horas na Ceilândia, em frente ao lote 14, é pra lá que eu vou. Então, cara, é uma narrativa, só que é escrita em versinhos. Ah, então é gênero narrativo. Tá? Então cuidado, porque não é porque é escrito em verso que você vai dizer que é lírico. Não necessariamente. E não é porque é escrito em prosa que você vai dizer que é narrativo, porque às vezes tem prosas que são prosas poéticas, que vão se utilizar mais de, né, expressão de emoções e sentimentos. Tá bom? Então fica atento para isso. Vamos fazer um exercício nesse sentido? Então, dá uma olhadinha nesse exercício aqui. Aliás, vamos fazer o seguinte, fazer uma rápida pausa aqui e você faz o exercício comigo na próxima aula.